Favela é uma planta, um arvoredo que dá no sertão do Nordeste. Quando as tropas do governo foram a Canudos para a Guerra de Canudos, acamparam em lugares, à medida que iam se aproximando do Arraial do Belo Monte, acamparam em lugares que eram cheios dessas árvores da favela. Então, o exército está na favela. Quando o exército volta vitorioso ao Rio de Janeiro, essa palavra favela vai acompanhar essa coisa do barraco improvisado, da moradia do miserável. Embora, quando eles chegam em Canudos, eles chegam em 1897, 98. O Rio de Janeiro, nessa época, finalzinho do século XIX, ainda não tinha favelas como a gente conhece hoje que sejam favelas. Favelas no sentido de habitações precárias e com tanta gente, ela vai mesmo começar a acontecer em 1904, na época da revolta da vacina. Autorizado pelo prefeito do Rio de Janeiro, que estava autorizado pelo presidente da República, Rodrigues Alves, o doutor Oswaldo Cruz, o maior médico da nossa história, patrono da medicina até hoje, o doutor Oswaldo Cruz resolve vacinar o Rio de Janeiro, começar a erradicar aquelas doenças que hoje está até aí de novo, mas essas doenças de um modo geral, naquele tempo, ficavam nas capitais. Então, o próprio Rio de Janeiro, na Rua da Frente, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, tinha febre amarela, tinha um mosquito infectado. Oswaldo Cruz começa a vacinar a população. Descobre que essa vacinação não ia terminar, como não terminou, pelo menos naquele momento histórico. O que houve? Ele descobriu que as pessoas moravam nos cortiços e esses cortiços eram na beira do manguezal. Quer dizer, ainda não era a época do pobre morar no morro. Ele aí tem que vacinar o cabra e derrubar os barracos e botar o cara para ir morar no morro. Porque se ele descobriu que se ele vacina e continua o sujeito naquele ambiente insalubre, não adiantava nada. Então aí começam as primeiras favelas mesmo. Mas na parte baixa do morro, nem de longe com a população que elas têm hoje. Os pobres começaram a não querer que derrubasse a casa deles. Algumas pessoas morreram, acharam que era a vacina que estava matando. 2 deputados da oposição, e a oposição naquele tempo não tinha como chegar ao poder pela via eleitoral, se aproveitou desse momento e 2 deputados se misturaram com o povo, levantaram barricadas para que o sanitarismo não entrasse lá. Então a ideia de saneamento não vingou. Morreram muitas pessoas. Na época, os intelectuais e a imprensa da época, salvo honrosas exceções, como sempre, diz que aquilo era um absurdo, que ficaram contra a vacinação. Até setores intelectualizados ficaram contra a vacinação, que aquilo seria a origem de todo o conflito e que quem estava fazendo a bagunça eram marginais e tal. Do mesmo jeito que hoje, quando tem uma confusão na favela, diz que é sempre o bandido que faz a confusão na favela. Aí parou a vacinação. Parou. Essa vacinação só foi ser completada no governo de Afonso Pena, lá para 1908, bem depois. Porque Afonso Pena, quando assumiu, criou o Instituto Fisioterápico, que hoje é a Fiocruz, chamava Instituto Fisioterápico de Manguinhos, que hoje é uma das coisas boas que tem nesse país, né? Tudo isso terminado,
a vacinação terminada, então, por volta de 1910, você já tem, na parte baixa dos morros, favelas formadas. E que começariam a crescer, porque o centro da cidade recebeu a Belle Époque. Isso que eu estou contando aqui é uma das faces da modernização do Brasil, do Rio de Janeiro, de ser a capital brasileira recebendo a Belle Époque. A própria maneira como se conduziu a Guerra de Canudos era tida como modernização também. Enfim, absurdos brasileiros. Tinha aí a influência do positivismo, misturado com ignorância, né? A palavra não pode ser outra. Em 1917, forçado pela Primeira Guerra Mundial, a elite brasileira precisa dar início ao processo de industrialização. O processo de industrialização começa em 1917, inclusive a primeira greve operária no Brasil é em 1917. Ano em que está acontecendo a Revolução Russa. Enfim, o mundo está em convulsão, os operários, a Primeira Guerra Mundial terminando, os operários recebendo informações comunistas, tanto que o Partido Comunista Brasileiro é fundado oficialmente em 1922. Anarquistas, gente de orientação comunista. A República Velha não reconhecia os direitos dos operários, tratava aquilo como caso de polícia. Greve, nego mandava meter um cacete. Não se conversava com o grevista e tal, era uma coisa típica, porque na República Velha não tinha legislação trabalhista. Bom, isso tudo vai contribuindo para o crescimento da favela. Quando vem a Era Vargas, os meninos nos perguntam muito aqui, quando a gente está ensinando história, a Era Vargas era melhor do que hoje e tal? Para dar uma resposta sincera, do ponto de vista material, se é que é possível se fazer uma análise assim, separando o material do não material, era, né? Concretamente, o salário mínimo valia muito mais do que hoje. Eu não estou dizendo que Vargas era uma boa pessoa, eu estou dizendo que materialmente a vida era melhor, que o salário mínimo chegou a valer 6 vezes o que vale hoje. Mesmo nesse contexto, a favela cresceu, porque a pobreza aumentou. Fazendo uma pausa nessa narrativa histórica, é bom lembrar que a favelização não é uma anomalia do capitalismo, não. A anomalia é o capitalismo. A favelização, é por isso que eu sou socialista. A favelização é uma característica, é da natureza de ser do próprio capitalismo, como gostava de dizer Marx. O capitalismo não é monopolista, ele também é favelizante. A favelização, Lenin dizia que para você perceber o caráter manco do capitalismo, basta abrir a janela. Se você abre a janela do seu apartamento e em frente tem uma favela, você não precisa de muita fundamentação teórica para analisar o capitalismo. Aquelas favelas da Índia, as nossas favelas aqui, são terríveis, não é? E no Rio de Janeiro, isso foi crescendo. Com a ditadura militar, meu amigo, a favela virou já uma coisa muito parecida do que ela é hoje. E aí vem toda aquela criminalidade, todo aquele processo de tráfico, não é? As quadrilhas organizadas. Tadeu, qual é a participação do êxodo rural na alimentação da demografia da favela? É muito grande. Nessa fase aí, que vai do começo da industrialização até a ditadura militar, a favela só fez inchar. A ilusão de que na cidade grande você
teria emprego. Os primeiros nordestinos e tal que foram, tiveram até sucesso no sentido de que pelo menos arrumaram um emprego e tem um barraco para morar. Atraiu outros. Atrai outros. Existem trabalhos aí muito interessantes sobre isso. Outro dia eu vi um trabalho interessante sobre o nordestino na favela mandando cartas para o que tinha ficado no sertão, chamando o parente, incentivando o parente para ir morar na favela, dizendo que era um passo à frente, sim, que era bom. Fora o lúdico, que a favela também não é só o mal. A favela tem o samba, não é? Tem o Flamengo, é uma coisa também que, além de facilitar a vida lá do favelado, é aquela coisa, não é porque é pobre também que vai viver chorando e lamentando. E assim as pessoas foram vivendo. Agora, essa coisa que está começando a beirar o insuportável, mais recente, tem a ver com isso é da ditadura para cá, esse neoliberalismo perverso demais, que o lulismo não conseguiu combater por duas razões. Primeiro, porque o assistencialismo lulista não é uma coisa séria, politicamente séria. E segundo, por causa da crise de corrupção que está aí, essa situação. Então, você vê, a gente vai lá na origem, tá? Vamos falar um pouco do que está acontecendo agora. As UPPs, a militarização do Rio de Janeiro no plano da segurança. As milícias paralelas, né, que são... Sim, que é uma variante, é uma variável. Não é? E as declarações que a gente vê, comandante do Rio de Janeiro, as falas dele não estão convencendo nem a imprensa mais conservadora. Ou seja, o problema está em curso. A favelização do Brasil é uma coisa que está desgovernada. Nos países onde tem a social-democracia, na Dinamarca não tem favela. Quer dizer, o capitalismo chegou a um ponto que pôde, vamos dizer, que está podendo viver sem uma de suas características. Não tem casa de aluguel, o governo aluga um setor e não é de barracos não é de barracos, para a população, e a diferença entre o mais pobre e o mais rico é imensamente menor do que o que a gente vê aqui. Eu me lembro do professor Luiz dos Santos Vilhena, professor de latim, em 1798, na Bahia, na época da revolta dos alfaiates, que dizia, no fim do período colonial, que o viver em colônias é insuportável. Atualmente, viver na favela está meio insuportável, assim, quase insuportável. Tadeu, é um fenômeno metropolitano? Certas características, sim. Hoje você vê muita violência na roça, você vê muita violência na região não metropolitana, mas lá está muito mais concentrado e organizado, não é? Porque toda essa droga, todas essas armas, elas têm preço, têm função, têm um valor ali naquele momento. É um clima de guerra, não é? Um clima de guerra. E que, infelizmente,
Vamos pegando o caso do Rio de Janeiro, pegando o caso do Maranhão, do Rio Grande do Norte. A coisa se espalhou pelas penitenciárias, e as lideranças estão nas penitenciárias e nego não sabe mais o que fazer. Então já estão chamando os militares, né?